Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, vamos preparar o nosso coração para a gente poder falar com o nosso Pai. Que a gente hoje, que nós possamos fazer o nosso melhor, que não seja para nós, mas que seja para o Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que os que puderem se levantem, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 100. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leiam os pares, por favor. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e exaltados com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Irmãos, que o nosso Deus, que é o mesmo de ontem, que é o mesmo de hoje, que vai ser para sempre, que Ele seja engrandecido, que Ele seja louvado no dia de hoje, que nós possamos prestar o nosso melhor culto, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui gratos, Senhor, pela Tua presença. Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio. Vem, Senhor, abre os nossos corações, para que dele saia o nosso melhor louvor, para que possamos te agradar, Senhor Deus. Obrigada mesmo por todas as bênçãos recebidas durante a semana, pelo dia de hoje. Sê conosco, Senhor, e nos dê um culto abençoado. É no nome de Jesus que nós louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Que alegria estarmos aqui, reunidos, todos nós. E eu queria falar para os irmãos uma coisa. A máscara, ela não impede a gente de cantar. A máscara não impede a gente de se quebrantar diante de Deus. Ela não pode fazer a gente se calar diante de um Deus tão grande, tão poderoso. A gente está aqui para falar essa noite que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E a nossa equipe preparou uma música nova, muito fácil. E eu gostaria que os irmãos aprendessem, para nós cantarmos juntos, o refrão da música. Essa música, eu queria falar o refrão dela, só ler o refrão dela para a gente mentalizar, memorizar e cantar exatamente isso daí para o nosso Deus. Ele fala: me transformar por teu imenso amor em tua presença. E a gente pode mudar a ordem aí das linhas e dizer: Senhor, em tua presença eu quero me transformar por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia. E ela é assim, eu vou cantar e depois vocês vão memorizando, pode ir cantando junto. Pode. Vai, mais uma vez. Me transformar por teu imenso amor, em tua presença me transformar por teu imenso amor, em tua presença. Bem fácil, né? Me transformar por teu imenso amor, em tua presença. Me transformar por teu imenso amor, em tua presença. Isso, bem facinho, né? E ela gruda na cabeça, vocês vão ver que vocês vão ficar a semana inteira com essa música na cabeça. Então vamos lá, irmãos?
Eu sou envolvido pelo amor que tem moldado meu viver. A tua semelhança em tua presença é onde eu posso me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração, em tua presença. Eu sou envolvido pelo amor que tem moldado meu viver. A tua semelhança em tua presença é onde eu posso me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença, com graça e perdão, tens o meu coração. Mesmo quando fraco eu sou, mas quando eu te buscar, sim, Senhor, tu virás pra sempre me transformar, pra sempre me transformar. Me transformar por teu imenso amor. Em tua presença me transformar por teu imenso amor. Em tua presença. Bom, irmãos, que o Senhor possa transformar a nossa vida no dia de hoje, amém? Eu sei que muitos aqui entraram angustiados, com algum problema, e a gente tem o nosso momento agora de intercessão. A semana passada, eu falei assim, olha, Deus levou uma amiga minha de uma hora para outra sem ter Covid. Essa semana, Deus levou um tio. Então, é como se o tempo nosso estivesse chegando ao fim. E a gente não está falando. Por onde eu for, será que eu tenho falado de Jesus? Então, assim, são 2 semanas difíceis. Eu queria pedir também oração para a família da Elaine e do Jânio, que a Elaine perdeu o pai essa semana. O Álvaro, a gente estava orando por eles. Também quero pedir oração pelo Reginaldo, que é cunhado da Leca. Ele teve com Covid durante muito tempo e ele ficou na cadeira de rodas, ainda não conseguiu andar. E ontem, quando ele tentou andar, os batimentos cardíacos foram lá em cima, a pressão subiu. Então, a Leca pediu para a gente voltar a orar pelo Reginaldo. Aliás, nós não paramos, né? Mas que a gente volte a orar e fale com o Senhor mesmo, interceda pela família dela, que está sofrendo tanto com perdas. Então, é isso, irmãos. Eu acho assim, cada um de nós carrega um fardo. Eu não sei qual é o seu fardo. Eu não sei se você está aqui para agradecer, como a irmã Celina. Porque durante muito tempo nós oramos pelo Wilson, né, irmã Celina? E ela veio, deu testemunho, o que Deus fez pela vida do Wilson. Eu não sei se a resposta de Deus, irmãos, pode ser um não para a gente, tá? A semana passada também tive um não, já contei para os irmãos.
Mas isso não me impede de estar aqui falando do amor de Deus. Porque às vezes o não é a resposta, não que eu queria. Mas é Deus que me respondeu. Então que sejamos alegres no Senhor, por qualquer coisa que Ele tenha feito. Tá? Curva a sua cabeça, levante a sua mão, clame ao Senhor. Mas, irmãos, depois dessa oração, entregue os seus problemas e louve aquele que é o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Gratos, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Ou respondido com sim ou com não. Mas nós temos tido a tua resposta, Senhor. E estamos aqui pedindo por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, com problemas econômicos, com problemas de saúde. Nós não sabemos, Senhor, qual é o problema de cada um, mas o Senhor sabe. Estamos aqui como intercessores do Senhor, pedindo em nome de Jesus. Hoje nós aprendemos, Senhor, que as angústias virão, mas a alegria vai vir também. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós confiamos em Ti, Senhor Deus, e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, eu entrego o culto de hoje nas Tuas mãos, o louvor nas Tuas mãos, as pessoas que irão falar, que seja de acordo com o Teu querer. E abra mais uma vez, Senhor, eu te peço, abra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmão, você entregou o teu problema nas mãos do Senhor. Louve. Adore, faça o seu melhor, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido. Amém? Fala aí para o seu irmão do lado: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui para bendizer esse nome, que tem nos tratado com tanto cuidado, com tanto zelo. Nós estamos aqui para louvar esse Deus que tem tanto poder, que tem tanta majestade, que o governo dele venha, que a justiça dele venha, nos alcance, tem nos alcançado. Vamos juntos cantar mais essa canção. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor dura para sempre. Ele é bom. Declare isso nessa noite. O Senhor é bom em todo tempo. Bendirei ao Senhor
justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. A despeito de qualquer situação, diga: O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Irmãos, nós somos, na mão de Deus, vasos. E Ele faz do vaso aquilo que lhe agrada, aquilo que Ele quer para o seu propósito. E como a gente se declara também vaso de Deus, cabe a gente levar a mensagem de amor, porque não faz sentido a gente ser um vaso vazio, sem nada para oferecer. Então a gente precisa levar essa mensagem para muitos, na verdade, né? Muitos não conhecem. E quando a gente oferta e dizima na casa de Deus, a gente se torna submisso ao serviço. E que a gente faça essa escolha certa de ser gratos nas mãos dEle e agindo, né? Sermos gratos por ação. E que a gente possa se comprometer realmente com as coisas de Deus. Nesse momento a gente pode realizar as ofertas e os dízimos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu, vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é necessário uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Vou pedir para
para a nossa irmã Carla orar sobre os dízimos e ofertas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa e te louvar, ó Deus, não somente com os nossos louvores, com o nosso dízimo, com o nosso dinheiro, mas também, Senhor, com a nossa vida. Receba a nossa oferta, Senhor, nessa noite de coração. Abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão e fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Te pedimos e te agradecemos em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós temos a responsabilidade de ir falando, né, do amor de Deus. E, às vezes, nós ficamos preocupados com o que nós devemos falar. Tudo já foi revelado a nós, amados. E está na Bíblia. Então, fale daquilo que você conhece de Jesus. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Não tem mistério, né? Basta ter uma coragem aí de falar, né? Então, você pode estar falando do amor de Deus. A fonte do conhecimento vem de Cristo Jesus. Amados, hoje a gente vai conhecer mais uma cidade-alvo, que é Minas Novas. Ela fica localizada no alto do Jequitinhonha. E é uma cidade que sofre muito com a depressão, com o alcoolismo e com as drogas. E o objetivo de missões estaduais é plantar uma igreja lá, é ter um trabalho evangelístico, um trabalho missionário dos batistas mineiros lá. E nós podemos fazer parte disso. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cidade agora. Minas Novas. A procura por pedras preciosas e ouro atraíram bandeirantes paulistas ao arraial de São Pedro do Fanado. Assim era conhecido inicialmente o município de Minas Novas. Lá para cá, 300 anos de história se passaram nesta cidade mineira. A devoção sempre foi uma vocação da cidade que possui a religiosidade aguçada. Com população estimada em cerca de 32 mil habitantes, Minas Novas sofre grandes males. A depressão tem invadido muitos lares da cidade. Porque nós temos um número grande de usuários de droga, bem grande. O povo tem o hábito e o costume e o vício de beber muita cachaça. Achar um caminho para a cura do corpo e da alma nem sempre é fácil. Minas Novas não possui trabalhos sociais de resgate e renovação. Hoje nós estamos aqui na cidade de Minas Novas, cidade esta onde nós não temos ainda o trabalho batista, aonde cidade que precisa ser ainda alcançada com o trabalho batista. Os batistas mineiros chegam a Minas Novas com a proposta de contribuir com o resgate de vidas. É uma cidade-alvo da Convenção Batista Mineira para a plantação de uma igreja. O trabalho será árduo, mas a certeza de dias melhores é o que nos fará lutar por essas pessoas. Ela vem agregar a união e até a solidariedade com as famílias carentes, que é um papel que não é das igrejas, mas ela faz em prol a comunidade onde ela está inserida. Com certeza, quanto mais igrejas evangélicas surgirem na cidade, melhor. Quero desafiar você, pastor, você líder da igreja local, você membro da igreja local, a estar junto conosco e somar esforços para que nós possamos, então, ganhar Minas Novas para o Senhor Jesus. Contamos com você para fazer a diferença em Minas Novas. Nós estamos sendo desafiados, amados, a levar Minas Novas aos pés de Jesus. E nós, os missionários sozinhos, não podem fazer isso. Eles precisam de ajuda em oração
e também financeiramente. Então, nós precisamos agir também, né? Eu quero destacar aqui, irmãos, algo que eu estou encantada, que é o trabalho do Ministério Infantil com as crianças, né? Eles estão falando de missões com as crianças, né? E o tema das crianças é fale por onde for, com respeito e gentileza. É assim que nós também devemos fazer, respeitando o próximo, com gentileza, falando de Jesus. E eles têm aprendido sobre vários personagens da Bíblia que, com amor e gentileza, foram resgatados, foram salvos, e em nome de Jesus, né? E nós precisamos também fazer igual a eles. Hoje nós temos as trufas da Nicole. Se você não encomendou, se você ainda não comprou, você está perdendo 2 oportunidades de abençoar missões e de experimentar uma das melhores trufas que eu já comi aqui em Poços de Caldas. Então, se você não comprou, não encomendou, né, ela trouxe a mais. Após o culto, nós vamos estar ali no espaço da cantina. Você pode retirar aquelas que já foram encomendadas. Se você não comprou, você pode estar comprando. Semana que vem, nós teremos um pela égua. Canjiquinha. Na minha cidade é pela égua. Né? Olha lá, pela égua. E vai estar maravilhoso, vai ser feito, né, pela Irmã Piedade, a Tânia vai estar ajudando, né, e outras pessoas vão estar ajudando aí. Então, não perca a oportunidade. Se você não gosta, você pode estar falando por onde você for, levando, né, para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parente, que não conhece Jesus, você abençoa, faz esse carinho a ele e fala de Jesus. Não é ótimo? Então, não perca a oportunidade de estar participando deste momento também, semana que vem. Tá bem? Obrigada, irmãos. Gente, quem não comeu a canjiquinha da Irmã Piedade, venha preparado, porque é muito boa. A Irmã Piedade é a sogra do pastor. Falar em pastor, gente, o pastor não está aqui, porque ele ainda está de férias. Semana que vem, eu acho que na quarta-feira, cadê a Patrícia? Patrícia, quarta-feira já está de volta, né? No domingo também. Aí, vocês não vão me ver mais aqui em cima. Não vou pedir nada, só se tiver que pedir alguma coisa. Bom, hoje os visitantes, né? A irmã Liege, que está aqui, e a Daniele. Elas vieram na quarta-feira, já são de casa. Sejam muito bem-vindas, tá? Eu espero que vocês voltem sempre. E também tem o Sidney, né? O Sidney é de Viçosa e está mudando para Poços. Sidney, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe muito. Mais algum visitante pela primeira vez? Não, né? Aqui a Bárbara já até cutucou ali, mas de qualquer forma, vocês são muito bem-vindas, porque eu também já as vi aqui. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Bom, irmãos, agora eu vou passar a palavra. Não, tem que falar dos cultos. Quarta-feira, às 7h30, o nosso culto de oração. Venha, e eu acredito que nós vamos retomar os estudos que o pastor tem feito na quarta-feira. No domingo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Se você não pode vir, porque, gente, eu até entendo, para a mãe vir no domingo de manhã é difícil, mas você liga o seu celular e fica olhando e vendo as aulas do Guilherme, da irmã Eliana, do pastor, você é muito bem abençoado. E as aulas estão muito boas. Então, se você não puder vir no domingo de manhã, às 10 horas, o pastor sempre manda o link, olhe no seu celular e acompanhe as nossas aulas. E à noite, o nosso culto. Tá? Gostaria de lembrar aos irmãos que também eu disparei um WhatsApp falando do fundo assistencial. Se alguém quiser mais alguma informação, o pastor Marcelo está ali, eu estou aqui, a Lucimara também, a nossa tesoureira. Qualquer um dos 3 pode falar para vocês do fundo assistencial. E agora, pastor, eu já adiei tudo que eu podia, agora é a sua vez, porque eu não vou pregar. Se eu pregar, ninguém fica. Que o Senhor possa abençoar muito, que o Senhor seja a boca de Deus na nossa vida. Amém? É a única coisa que eu faço. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Digno é o Senhor, não é? De honra e glória, né? Digno é o Senhor. Louvor lindo, né, Tânia? Essa música é linda, realmente. Faz com que o nosso coração queime. E queime de uma maneira que só o Espírito Santo produz, né, pastor Marcelo? São canções que nos fazem lembrar o quão Deus é maravilhoso.
e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos ler o texto de hoje. Quero tratar com vocês, retornando a um Deus poderoso, eu quero tratar com vocês esta noite em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 40. Eu estou no meio do texto, mas eu vou comentar os versículos anteriores também. Vai estar projetado lá, você que está em casa nos acompanhe, né, aqueles que também nos seguem nas redes sociais. Existem pessoas que estão congregando conosco, mesmo à distância, isso é maravilhoso, né? A minha mãe, pastor, é membro da igreja à distância. Pode ver que ela está online ainda. Quando vocês viram o nome de Dilma Maria, minha mãe, ela está sempre, ela está nas aulas, ela está no culto, está mais assim do que eu. Né? Ela deve estar me ouvindo, e hoje ela falou assim, você vai pregar? Não sei, eu acho que o Espírito Santo falou com ela lá, ó. Tenho certeza que ele fala, né? Ela, você vai pregar? Eu vou. Ela falou assim, ficou me olhando pelo WhatsApp, né? A saudade é grande, e com certeza não só ela, outros irmãos também estão nos acompanhando, e isso é muito bom. Isso fez com que a internet, fez com que a palavra de Deus pudesse ser, né, levada a tantos e tantos lugares que talvez fisicamente nós não pudéssemos. Vamos ler o texto comigo, por favor? A minha tradução um pouquinho, talvez alguma palavra seja um pouco diferente, né, mas eu vou ler e você acompanha sendo projetado, e você em casa também. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. A função do profeta é falar em o nome de Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a primeira aliança, o Antigo Testamento, nós vemos que o profeta, ele tinha como função anunciar a verdade, nada mais além da verdade. E se formos observar os profetas na sua atividade, nós vamos observar que quase na totalidade, os profetas anunciaram foi a palavra dura, uma palavra de correção, uma palavra de juízo, embora, obviamente, existem profecias até a respeito do próprio Cristo, né, chamado profecias messiânicas, mas a função, em muitas das suas verdades, né, proferidas pelos profetas, tinha como cunho endireitar, disciplinar, corrigir, trazer a mensagem direta, onde o ouvinte, e obviamente é o povo de Deus, deveria tê-la como a verdade principal
primária, singular. Porque o profeta falava do que se dizia o Senhor, assim diz o Senhor. O profeta não tinha um direito, de forma alguma, de acrescentar e nem de diminuir. O profeta não podia colocar os seus desejos, o profeta deveria ser um canal direto de Deus. E é importante observar nesse texto é que Eliahu, Anavi, ou seja, Elias o profeta, o seu nome é o Senhor, o meu Deus é Adonai, o meu Deus é o Senhor. Ele, o seu próprio nome já dizia, o meu Deus, é Senhor, é o único em que eu sirvo. Tinha essa atividade poderosa, irmão Luciano, porque Elias, ele aparece, e nós não sabemos como ele aparece, a sua família, ele é um tisbita da região de Gileade, e ele aparece no cenário com uma mensagem profética dura, de correção, mas uma mensagem de ação, de milagre, de sinal. Porque Elias orou e ficou sem chover. E quando nós olhamos isso, nós vemos que esse profeta, ele não temia ao seu redor o que poderia acontecer, porque ele sabia que a palavra que ele proferia era uma palavra vinda de Deus. E isso falou muito ao meu coração. Nós estamos falando de missões, não parece não, mas esse texto fala muito ao meu coração a respeito disso. Porque Elias, ele sabia que o poder não pertencia a ele, que o poder vinha de Deus, e que a palavra não era dele, a palavra era de Deus. Às vezes 3 palavras mencionadas no centro da vontade de Deus muda tudo. Uma vez eu vi um grande homem falar sobre Jesus, e ele pregou 1h30 falando, e Jesus chorou. Eu fiquei com vergonha, pastor Marcelo, porque ele com apenas Jesus chorou, ele pegou aquele texto todo. 1 hora de pregação, Jesus chorou. Eu falei assim, isso é uma inspiração divina. Elias tinha essa autoridade, alguém que foi deslocado para falar a respeito de Deus como eu e você. E eu, pensando nesse texto, e o texto que o Senhor propôs, e o tema, eu falei, retornando ao Deus poderoso, porque nós estamos pensando em missões, falando que temos que ganhar muitas almas. O pastor Marcelo pregou aqui com muita propriedade no domingo passado. É verdade, nós temos que, é nossa responsabilidade ganhar almas. Mas quantos de nós internamente ainda não fomos sacudidos? Às vezes pensamos em ganhar almas, mas nós mesmos não estamos tão preparados, e a nossa alma não queima ao ponto de as pessoas perceberem que Cristo é tudo que falamos. Às vezes nós falamos de um Cristo teológico, às vezes falamos de um Deus que conhecemos de livros de escritura, mas não um Deus que nós deixamos as pessoas perceberem em nós o seu perfume. Elias era tão ousado que a sua forma de vestir já era ousada. O homem que se vestia de pele de... Isso. Um cinto. Andava pelos desertos, e diz lá, os grandes sábios, que Elias, na região, ele era um tisbita, e ele era um apacentador de ovelhas, mas era um homem rude, porque o povo da sua região é um povo duro, um povo rude, um povo que enérgico. Então, a profecia de Elias, o profeta Elias, ele tinha uma característica. A característica dele era que ele pregava de uma forma dura, enérgica, e ele era uma pessoa irredutível no que se falava, diz alguns historiadores. Então, Deus usou um homem de uma forma enérgica para falar a um rei pecaminoso chamado Acabe, que foi dominado pelo poder das trevas. Porque Jezabel, Abisabel no hebraico, ela dominou. E um grande amigo uma vez disse para mim assim, para toda Jezabel existe um Acabe, pastor William, é verdade. As Jezabéis podem existir, mas sempre haverá um Acabe, alguém que pode se sujeitar. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Acabe, ele sabia que o Deus de Israel era poderoso. Aliás, todos os reis sabiam. A mensagem que percorria em todos os âmbitos do povo de Deus é o Deus que tirou o povo do Egito. O Deus que abriu Lázaro no Mar Vermelho. Difícil alguém não saber disso. Os cananeus diziam isso. Raabe disse, Senhor Josué, nós sabemos o que Deus fez, e o povo está com medo, o nosso povo tem medo de vocês.
Acabe era um rei que estava sobre um Deus poderoso, mas que sujeitou-se aos pecados de uma mulher, profetisa de Baal, filha de Et-Baal, sacerdote de Baal, que fazia com que os seus súditos comiam à mesa, aprendiam sobre magia, prostituição, que levou o povo de Israel a aprender essas coisas. E aparece Elias no cenário, no versículo 21, e disse: até quando vocês vão andar em dois caminhos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão pensar que Deus é um Deus que pode viver de duas formas, com dois pensamentos, ou você em dúvida? Deus é Deus. E o profeta, ao encontrar-se com Acabe disse para ele: você é um perturbador de Israel. Interessante que onde o evangelho entra, ele alvoroça o mundo. Jesus disse que ele veio trazer espada. Ele divide. O evangelho, ele entra, cura, liberta, mas o evangelho desperta ódio em algumas pessoas. Ou você nunca foi odiado por alguém? Eu conversava isso com a Denise, que é minha colega de trabalho. Eu tinha amigos, irmãos, que eles tinham prazer de fazer chacota com a minha fé. Eles tinham prazer de rir de Deus, de brincar de malícia comigo no meu trabalho. Eles gostavam, às vezes, de fazer trocadilhos com as coisas e, às vezes, dizer que eu fazia certas coisas só para me tirar do sério. Mas eu nunca saí do sério. Hoje, pelo menos, a maioria deles estão servindo a Cristo. Sabe por quê? Porque a mensagem que Deus me deu, eu continuei, sem perder o foco. A maioria deles são servos do Senhor, pregadores do Evangelho. Alguns tocam em igreja. Hoje eles falam assim: a gente mexia tanto com você, fazia tanto com você, hoje eu estou adorando. Eu podia cochear em dois pensamentos. Eu poderia ceder naquele momento, porque eu precisava de um ambiente. Mas eu pensei: não, se eu mostrar o outro lado, eles nunca vão acreditar em Cristo. Eu tenho que manter o meu posicionamento. Elias... Houve um momento em que Elias se retirou para o ribeiro de Querite, vocês lembram disso? No capítulo 17, versículo, diz que Elias estava lá, porque Deus estava cuidando do profeta. Há uma hora, querido, e você pode pensar que Deus esqueceu de você. Vai chegar um tempo que lá, na sua missão, lá no lugar que você está fazendo a sua missão, que é a sua casa, que não tem um lugar mais complicado de fazer missão do que a nossa casa. Falar para alguém estranho é muito fácil, agora falar para os nossos é muito complicado. Vai chegar uma hora que você vai ficar guardado, Deus não vai falar nada. Deus, muitas vezes, Ele não falou nada comigo, mas Ele me mostrou o que eu tinha que fazer. Vai chegar um momento que você vai ser alimentado de coisas que você talvez não gostaria. Vai chegar um tempo que você vai pensar assim: todo mundo me abandonou, Elias falou, todo mundo foi embora, morreu, só eu fiquei de profeta. Mas já haviam 100 guardados, tinham 7.000 mais na frente, Deus vai revelar isso. Mas o profeta disse isso em função da profecia. Só ele estava andando e profetizando. E o risco que ele estava correndo era grande. Mas Deus sustentou o profeta, animou o profeta, deu a ele o que ele necessitava. Então pode ser que aquilo que você pense que hoje não está acontecendo, Deus está fortalecendo os seus ossos. Deus está queimando a sua alma. Vai chegar uma hora que Deus vai te mandar sair daquele lugar, lá do ribeiro, da sua casa, sair lá do seu quarto, sair do banheiro, talvez seja um lugar que você consegue trancar e orar, não tem problema. Você vai sair e você vai enfrentar a batalha que você tem que enfrentar, mas vai enfrentar com autoridade. Você crê nisso? Porque Elias, para passar por esse momento, para enfrentar o que ele enfrentou, ele foi cuidado. Ninguém aqui está isento de ser cuidado por Deus, isso eu não tenho dúvida. Mas ninguém aqui também está isento de ter medo. Todo mundo tem medo. E o profeta, ele vai nos ensinar que alguém, mesmo cheio do Espírito Santo, precisa de um tempo para entender os propósitos de Deus. E quando chegou esse tempo, ele levanta e diz que vai até Acabe. Acabe o encontro e diz: você é um perturbador de Israel. Se alguém disser para o pastor, você perturba a ordem aqui, se for no nome de Jesus, vai perturbar mais.
Porque o evangelho alvoroça o povo. Paulo chegou lá, aqueles que alvoroçam o mundo, chegou até nós. O evangelho, ele muda as características do lugar, ele muda a cidade, ele muda o coração, amém, igreja? A pergunta importante que eu quero fazer esta noite: por que o povo cocheou em dois pensamentos? E você já sabe a resposta. Porque o povo estava em adultério espiritual. A idolatria permeou Israel e levou Israel a se distanciar de Deus. Deus não troca a sua honra por nada. E o nosso Deus é um Deus que quer adoração somente a Ele. E o texto diz que Israel estava adorando a Baal, adorando a Deus, servindo a prostituição e também querendo servir a Deus. Até porque uma das características dos profetas de Baal, é isso que eu quero dizer, era conduzir as pessoas a pecados extremamente profundos, principalmente carnais. Então, culto a Baal era um culto de alto flagelo, era um culto permissivo, era um culto de sexo explícito. Culto a Baal era comer de coisas sacrificadas ao próprio ídolo, beber sangue. Uma vez uma senhora, eu tenho como mãe, ela dizia isso, ela é uma grande serva de Deus hoje, mas ela vivia servindo a esses falsos deuses, e ela dizia assim: filho, eu pegava animal vivo, às vezes uma galinha viva, eu mordia no dente, eu rasgava no dente, e saía rindo. Às vezes as pessoas me encontravam na rua, o sangue ainda estava caindo pela roupa. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu posso entender que em alguns momentos, quando alguns espíritos têm algumas autoridades sobre algumas pessoas, realmente elas não sabem o que fazem. Israel estava cego, porque eles estavam envolvidos em uma nuvem extremamente forte, vamos dizer assim, do mal, proclamada por uma mulher maligna chamada Jezabel e seus profetas, que disseminavam isso, como Balaão tentou enganar Israel também. Mas por que eles cocheavam em dois? Porque eles estavam cegos. Porque algumas pessoas não vêm a Cristo. Essa noite você pode perguntar: por que meu pai não aceita Cristo? Por que minha mãe não vê o Evangelho? Por que meu irmão não consegue entender? Existem alguns poderes malignos que podem estar agindo, cegando a luz dos seus olhos. Qual é a nossa função? Orar, pregar, pagar preço, esperar o tempo de Deus, crer que Deus vai mudar, não desista. Tiago diz: Elias tinha as mesmas paixões do que nós. Tiago 5,17. Mas ele orou 3 anos e meio, não choveu. Tiago e Jacob, ele diz o seguinte: Elias era como nós, mas ele teve o quê? Ousadia no Espírito de Deus. Ele era um homem. Quando eu olho para esse texto, querido, isso me deixa atônico, porque ele era um homem que se dispôs a falar no nome de Deus. Nesta noite eu não estou sozinho, eu tenho uma igreja aqui, há muitos irmãos aqui, dispostos a falar no mesmo nome, no nome de Deus, amém, queridos? E a batalha pode ser vencida, porque eu não estou só, pastor. Mas o texto diz que era um homem, que chamou Acabe, e pode chamar os profetas, os falsos profetas, os 450 profetas de Baal, chama os 400 de Azerá, que era uma entidade maligna, uma entidade, uma divindade, que se dizia que era esposa de Baal. Leva ao Monte Carmelo, 600 metros de altura, e manda eles prepararem lá tudo, o holocausto deles. Escolhe vocês, o que vocês querem hoje. Escolhe os bezerros, a oferta de vocês, prepare o altar de vocês, tenham calma, prepare tudo. Só que Elias falou algo para mim fenomenal no texto. Ele disse: prepare o altar, prepare o bezerro, prepare tudo, só não coloque fogo. Só não coloque fogo. Versículo 23. Dê-lhe-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre ele a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. O que Elias fez? Ele desafiou essa entidade chamada Baal, que depois dos anos, queridos, com as gerações futuras, Baal foi mudando de nome, Baal Berite, ele foi mudando durante as gerações, mas uma entidade que permeou toda
a história de Israel? Porque ele era uma divindade, se dizia que tinha autoridade sobre a natureza, que detinha o poder sobre o crescimento das vegetações, que corria sobre os raios dos céus, que mandava chuva, que fazia as mulheres serem frutíferas nos seus ventres. E Elias falou assim, ele manda na natureza, ele é Deus, então nós vamos fazer assim, nós vamos preparar o altar, não vamos colocar fogo, vamos ver quem é o Deus que responde só por meio da oração, só em pedir, sem que o homem participe, sem que o homem toque. Vamos fazer isso, coloque aí, invocai o nome do Deus de vocês. Eles começaram a invocar o nome do Deus deles. Isso começou pela manhã, foi até a tarde, meio-dia, e nada. Eles se cortavam, eles buscavam, se lançavam em cima, choravam, gritavam, porque todas essas divindades, elas requerem sangue. Elas requerem o que é vida. A vida é sangue, o sangue é vida. Então, essas entidades sempre requerem sangue. O único sangue que Deus quer de nós é o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o texto diz que eles começaram a clamar em alta voz, se retalhavam como de costume e nada. Então Elias começou a ver que era a hora, porque já estava chegando a hora da oração, 3 da tarde, o horário que o povo sempre destinou também à oração. E Elias, no versículo 30, que eu me detive na leitura de hoje, Elias disse ao povo, agora vocês se acheguem a mim. Glória a Deus. Se acheguem a mim. Você já teve coragem de fazer isso, querido? Em alguns momentos você já teve coragem de dizer assim, agora vem comigo. Agora deixa eu mostrar quem é o Deus que eu sirvo. Você já teve coragem de fazer isso? Dizer, agora eu vou mostrar o que Deus é. Talvez não é nesse milagre sobrenatural, mas é no amor, na dedicação. Você já teve coragem de botar a mão na lama, de colocar a mão naquele lugar mais complicado que existe, que ninguém quer entrar? Querido, ninguém queria enfrentar os profetas de Baal, queridos. Jezabel mandava matar todo mundo. Ninguém queria ter a ousadia de lutar contra 450 homens, querido. Vocês podem achar que é uma luta, né, pastor Marcelo? Pessoal, mas não é uma luta espiritual, querido. Existiam e ainda existem nos nossos dias pessoas que servem a esses espíritos malignos que fazem coisas sobrenaturais. Vocês lembram lá no Egito? Os sacerdotes de Faraó, eles lançaram aqueles gravetos e se tornaram em quê, queridos? Em serpentes. Eles iludem, eles fazem coisas também, mas o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é um Deus que age só quando você se submete. Ao contrário, o nosso Deus, ele vai fazer algo em nosso favor, sob a sua vontade. E Elias diz assim, chegai-vos para mim, povo. Essa frase, ela me deixou sempre balançado. Porque Elias não só estava enfrentando 850 profetas malignos, mas ele tinha um povo do lado de cá, o povo de Israel, que estava corrompido, povo idólatra, povo murmurador. Quer ver a coisa difícil? Tem muita gente aqui que tem mais história do que eu na vida cristã. Mas quer ver a coisa difícil? Prega para alguém que saiu da igreja. Chama alguém que era do Evangelho e hoje não está mais servindo a Jesus. Ele começa a dizer, tudo já sei. Eu conheço uma pessoa, ele virou uma aposta, totalmente. Ele disse assim, hoje eu conheço, hoje eu sei que é Deus. Eu fui em tudo quanto é religião e agora eu descobri como Deus é. E ele não serve a ninguém. Israel, irmãos, estava separado de Deus. Isso começou desde lá de Jeroboão, quando separou o povo. Aqui nós estamos falando das 10 tribos corrompidas, que seus reis, um atrás do outro, que vai tomando o trono, são corrompidos e levam o povo sempre ao pecado. Eles olham para um lado, há 450 pessoas que estão querendo matá-lo. Do lado de cá, há um povo olhando para ele e dizendo assim, é um maluco, olha o doido. Há o profeta que quer aparecer. Mas Elias diz assim, chega para mim, vem para cá. Querido, o profeta falou assim, venha porque eu vou cuidar de vocês. Eu vou falar no nome do Senhor por vocês. Amém, queridos?
O profeta simplesmente ele compõe uma briga. Ele quer despertar o povo. Isso tem que acontecer conosco. Nós vamos fazer missões, mas nós vamos fazer missões começando dentro de casa, começando aqui, e nós vamos invadir o mundo, porque nós vamos comprar briga. Nós vamos dizer, chegue para mim, você está achando que isso é bom, que esses deuses que você serve existem, mas chegai-vos a mim e eu vou mostrar quem Deus é. Isso precisa acontecer conosco. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos sair, nós vamos entregar folheto, nós vamos orar, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos acreditar que Deus vai fazer em nós algo poderoso. Amém? O povo se chegou a ele. Elias ia ter agarrado na mão de algum assim, vem cá comigo. Chega para mim, vem cá, vem comigo. Elias tomou 12 pedras. Sabiamente, Elias sabe que Deus sempre gosta de que monte um altar. Isso começa desde Abraão, Moisés, Abraão. Em Levítico, Deus ensina como isso tem que ser feito. E Yoshua, Josué, quando atravessa o Jordão, o rio se abre, o mar se abre, ele pega as pedras, junta 12 pedras, faz um ato simbólico ali, profético, ungindo aquele lugar, para que as gerações futuras pudessem saber que Deus fez isso, deu aquela terra a Israel. Agora ele coloca 12 pedras. Mas quem está ali, pastor? São as 10 tribos. O que Elias está fazendo é, mesmo que não exista aqui todos, mas o que eu vou fazer agora irá repercutir em todas as gerações. Você pode dar um amém por isso? Eu estou aqui hoje, mas eu sei que o que eu estou fazendo aqui esta noite, pela fé, vai alcançar o meu irmão, a minha tia, vai alcançar o meu vizinho, porque eu estou montando o altar, e cada pedra que eu colocar, eu vou acreditar que a esta pessoa, a este nome, Deus vai fazer a obra. É porque muitas vezes a gente ora e nem acredita. A irmã André veio aqui e falou, volta diante de Deus os seus pedidos. Você fala assim, eu vou botar nada. Você já perdeu, querido, você não acreditou. Mas esse homem de Deus, assim, ele coloca as 12 pedras, ele sabe que Deus tem um povo. E ele sabe que se ele montar um altar a Deus, Deus pode restaurar o que se havia perdido. Jesus Cristo fez isso e Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele colocou aquelas pedras, edificou o altar no nome de Deus, preparou uma vala enorme ao redor, mandou botar o holocausto em cima, mandou jogar água 3 vezes. Jesus sabe que a água ali representa a purificação, batismo, derramamento de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Mas tem uma coisa aqui, querido, no texto, que às vezes a gente nem observa, mas diz assim, ele tomou 12 pedras. Você está aí acordado? Deus tomou 12, Eliahu, pegou 12 pedras. Ele apenas pegou as 12 pedras e mandou colocar ali, para montar o altar. Ele não limpou as pedras, ele não mandou escolher o tamanho das pedras para ser igual. Pega as pedras brutas e coloque aqui. Sou eu e você, brutos, precisando de Deus, precisando ser moldado. Você sabia que todas as vezes que Deus mandou montar um altar, pegar pedras e montar um altar, para fazer um holocausto, a palavra holocausto é olá. Olá no hebraico significa aquilo que sobe a Deus. Toda vez que ele mandou fazer esse altar, nunca Deus mandou moldar as pedras, ou limpá-las, ou fazer alguma coisa assim. Sabe por quê, queridos? Tem que ser bruto. Tem que ser do jeito que Deus colocou ali. A outra coisa importante é que você não pode, nem eu, nós não podemos colocar a nossa vontade, colocar a nossa mão no que Deus tem. O altar somos nós, mas quem molda esse altar é Deus. Amém? Paulo diz que nós somos um sacrifício vivo, nós somos templo do Espírito Santo. Não entendi, pastor. O homem não tem um direito, o altar de Deus, ele não pode mexer, ele não pode acrescentar, porque o homem é imperfeito, o homem não tem como dizer para Deus que fica melhor assim ou pior assim, não tem como. Isso é algo que só Deus pode fazer.
o projeto de salvação na nossa vida, querido, nós não fazemos nada, tudo é Deus. Você não pode fazer, eu vou melhorar um pouquinho, aí eu vou para Jesus. Aí eu vou ser esse melhorzinho, vou cantar melhor. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Às vezes 3 palavras erradas convencem o pecador do que alguém que canta 5.000 palavras certas. Ele não podia, o profeta mandou pegar as pedras, mas o profeta não pode colocar as pedras do jeito dele, moldar, limpar, não. Coloca as pedras, as 12 pedras, do jeito que elas estão. Porque a obra vai vir. Eu era assim, uma pedra rude, bruta, mas o Espírito Santo está moldando. Amém. E já no sacrifício da tarde, às 3 horas, Elias vai invocar agora ele vai invocar o nome de Deus. Os profetas invocaram o nome de Baal, que quer dizer Senhor no hebraico, Baal. Elias vai invocar o nome de quem? Deus de Abraão, Deus de Jacó. Tem um amigo meu que fez uma música assim, pastor, né? Eliabe, eu amo essa música, a gente canta. Deus de Elias, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus que não há variação nem mudança. Ele é Deus. O nome significa inteireza. O nome significa essência. Baal não tem essência. E os profetas de Baal não têm intimidade com Baal, não, querido. Toda entidade maligna, ela não tem intimidade com as pessoas. Ela tem o quê? O que ela tem? Subjugar. A maioria das pessoas que servem uma entidade são escravas. Ou faz, ou morre. Mas o nosso Deus é um Deus que nos dá intimidade, faz-nos conhecer o seu nome. Eu sou o que sou. Asher Hier Asher, no hebraico, significa, eu sou aquilo que vocês precisam. Em um momento da minha vida, Deus é misericórdia, em outro Ele é amor. Em algum momento Ele é vara, em algumas horas Ele é consolo. Deus é aquilo que nós precisamos na hora certa. Para o profeta Elias, Ele é a voz dos céus. Ele é o Senhor dos senhores. Israel vai voltar, essa igreja vai fazer pessoas voltarem, porque nós vamos mostrar que somos cheios desse Espírito. Jesus é a revelação do Pai. Quem expressa esse nome está falando o nome dele também, o nome de Deus. Quem vê a mim, vê ao Mestre, mostra-nos o Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. O nome significa intimidade, relacionamento. Significa conhecer quem verdadeiramente é. O nosso Deus é tão maravilhoso, Daniel, que o nosso Deus é poderoso, mas Ele se deixa conhecer. Até os demônios sabem quem Ele é. Eu sei quem Paulo é, quem Pedro é, Jesus. Quando Jesus chegou lá em Gesareno ou Gadarenos, tem uma diferença de um texto para outro, e aquele endemoniado de Gadara, que tinha uma legião de demônios, quando Jesus desce do barco e pisa na areia da praia e vai em direção ao sepulcro, ele diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar? Já veio encerrar o nosso ciclo? E ele só tinha mais de 6.000 demônios. Obviamente ele não tinha isso. Alguns sábios dizem que a dimensão da força que ele tinha, descomunal, era como se fosse de uma legião de soldados romanos, de 6.000 homens. Ele arrebentava as correntes, amarrava ele de corrente, ele puxava e arrebentava. Mas quando ele viu Jesus, só foi dizer, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, acabou a nossa vez. Ou seja, o nome dele, o nome do nosso Deus é um nome que faz proeza. Nesta noite, querido, se você já venceu a sua batalha, Daniel, você já venceu porque se você profetizar este nome, ele vai abrir as janelas do céu. Nós não vencemos porque temos medo, recuamos,
pensamos no amanhã, pensamos assim, será que eu vou conseguir? E o nosso Deus fala assim, eu já estou contigo desde a consumação dos séculos, eu vou contigo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabiamente, Elias mandou desmontar o altar primeiro, e acima do monte, porque ele sabia que era uma prática mística, estar nos altos, né, nos montes, para se chegar perto das entidades, as falsas, né, os falsos deuses. E Elias ora ao Senhor, porque Elias conhece o Deus que serve, e nós conhecemos o nosso Deus. E é interessante, queridos, que Deus quer falar conosco essa noite, o Espírito de Deus fala isso conosco, né? E Deus nos quer por inteiro. Por exemplo, se eu estiver aqui e não estiver com o meu ouvido aguçado e pronto para ouvir a voz de Deus, eu vou embora e não consigo vê-lo, não consigo ouvi-lo. Meus olhos não veem a Deus, eu não consigo sentir a Deus, eu não consigo perceber o seu perfume. Deus quer você por inteiro. Os sentidos que Deus nos deu foi para perceber a sua glória, a sua presença. Você crê nisso? No tabernáculo isso já existia. O tabernáculo representa Cristo. Todas as coisas representam Cristo. Mas também o homem, você sabia disso? A bacia de lavar antes de entrar as mãos de purificação é o tato. O candelabro significa os olhos, o que você vê, a luz de Deus. Os pães da propiciação, o paladar. Quando você vai para o altar de incenso, é o cheiro suave que sobe. É o olfato. Quando você entra no Santo do Santo para ouvir a voz de Deus no propiciatório, é a audição, porque a voz de Deus batia no propiciatório, ecoava igual um amplificador, e Moshe, ou qualquer outro sumo sacerdote futuro, Arão, que pudesse ouvir a voz de Deus, ouvia de forma clara. Nesta noite, Deus quer que você esteja por inteiro, por isso que às vezes nós estamos no templo, ou no meio de um culto, ou qualquer outro lugar em adoração, se a gente estiver disperso, não vemos a glória. Se o nosso ouvido não estiver só ouvindo o que Deus está mandando, também não ouvimos ele. Mas olha só, Israel está cocheando em dois pensamentos. Por quê? Porque os sentidos de Israel, o sentido do povo de Deus, que foi preparado para a glória dele, está totalmente inerte. Não está afinado com ele. Israel não vê, Israel não ouve. Shema Israel, Deuteronômio 6. Shema no hebraico significa ouvir. Ouça Israel, mas no sentido de ouvir, de obedecer. A palavra lá é obedecer, ouvir de obedecer. Muitas vezes a gente escuta, mas não obedece. Ou seja, o povo não ouvia, não obedecia mais a lei. O povo não via mais os sinais. O povo não sentia Deus. O povo não percebia o seu cheiro. O povo não comia mais a palavra. Por que o mundo está tão cruel? Porque o povo não faz isso. Ou não come, não cheira, não pensa, não sente. Naquele momento que você está em oração, eu percebi a glória de Deus, aleluia por isso. Porque o Espírito Santo é vivo e está agindo em você. Eu lembro uma vez, eu tive uma experiência com Deus, de várias. Mas uma vez, eu em casa, num momento difícil da minha caminhada, da minha vida, minha esposa, eu estava passando por uma situação bem complicada. Eu estava na sala durante um bom tempo, em oração, e chegou uma hora que eu não tinha força para falar com Deus direito, estava chorando já. A minha oração era o choro. E eu no sofá, eu estava ajoelhado, com os meus braços no sofá, chorando e falando com Deus. E eu falei, Senhor, várias coisas. E eu disse, Deus, que o Teu Espírito me console, eu já não aguento mais, eu preciso que o Senhor me faça perceber Sua presença, porque é um momento complicado, eu estou assim, papai. Irmãos, do meu lado, o meu sofá fez assim, ó. Não tem quando uma pessoa senta do seu lado? Sentou do meu lado, eu percebi a presença do Espírito Santo de Deus naquela hora ali. E sentou do meu lado, e eu percebi uma mão que tocava assim no meu ombro e fazia assim, ó. Eu não queria nem levantar os olhos mais. Eu já estava chorando, acabou o homem. E eu fiquei ali chorando diante de Deus. Eu digo para você, querido, o nosso Deus é um Deus vivo. Eu estou contando uma experiência. Porque às vezes a gente fala de Deus de algo muito assim mitológico ou transcendental. Um espírito que às vezes a gente pensa, eu tenho um espírito que nós não vemos. Eu não estou aqui mudando nenhuma pregação, teologia, eu estou falando daquilo que a gente tem.
povo de Israel não estava mais vendo isso. O povo de Israel já estava comendo na mesa de Baal. Mas existiu um homem que falou assim, eu vou acabar com essa conversa. Nós temos que ter essa coragem para mudar as coisas na nossa casa, para mudar às vezes não é pessoal, não é você chegar para alguém e ter um embate, é o seu joelho, é a sua fé. Invoque o nome do Senhor, e ele diz, Senhor, Deus de Abraão, versículo 36, parte B, Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, eu não sou mais nada a não ser teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz essas coisas. Amém, queridos? A responsabilidade é nossa, mas o poder é de quem? É de Deus. Eu vou encerrando. Está estourando o tempo? Não, né? Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Só um minutinho, eu quero falar a última coisa. Quando ele colocou as pedras, ele orou, lá atrás ele disse, não coloque o quê? Glória! Eu vi uma criança gritar fogo aqui. Isso é ótimo. Deus está operando já nas juventudes. A aliança de Deus é com fogo, querido. No Antigo Testamento, e eu gosto muito do Antigo Testamento também, estudando sempre, a palavra Esh é a palavra fogo. Esh. E-S-C-H. Esh. E só Deus faz essa aliança conosco, de mandar do céu este fogo que acende. Do altar, Levítico 9, quando se prepara o altar a Deus, o primeiro fogo que acendeu foi de Deus, e os sacerdotes mantinham ele aceso. Se você já entendeu, você já pode dar um amém. Você entendeu? Quando João Batista diz assim, ei, ele vos batizará com água e com fogo, nós recebemos o Espírito Santo ou não? Deus já nos deu esse fogo que aquece, amém? Amém? Eu tenho? Eu comprei? Eu apanhei? Não, eu era uma pedra e Deus mandou sobre mim, amém ou não? Deus fez isso lá em Moshe, lá em Moisés, fez com Abraão, Yoshua, fez com Elias, Deus faz. Amém, querido? O que eu estou dizendo disso? A assinatura de Deus é assim. Os discípulos estavam lá, reunidos no cenáculo, Deus mandou como línguas sobre eles. Agora eles podiam profetizar, falar, podiam pregar a palavra, porque eles tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, glória a Deus por isso. Aleluia. As tábuas que Moisés tinha lá, saíram como fogo e foram escrevendo nas primeiras. Depois Moisés teve que escrever por causa do pecado do povo, a segunda tábua, Moisés teve que escrever. Deus falava e ele escrevia. Pastor, o que o senhor quer dizer esta noite? Aleluia. É que esse tabernáculo que hoje está aqui, eu e você, Deus vai aquecer em você o Espírito dele. Vai manter aceso. Onde os seus olhos vão chorar quando você perceber a presença dele. Onde você vai sorrir quando perceber a presença dele. Onde você vai falar e as coisas vão andar, porque você vai falar na autoridade da palavra de Deus. Nesta noite, se o seu coração estava frio, eu creio no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você vai sair daqui esta noite. O Espírito Santo vai sacudir as suas estruturas. Quando você chegar em casa, vai dizer assim, tem uma coisa diferente de você, o que está acontecendo? Você vai chegar em casa, o brilho de Jesus vai iluminar as trevas. Porque você vai ser mas maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Você vai ser como um profeta Elias em alguns lugares, mas você vai saber que tudo que eu estou fazendo, porque eu sou teu servo, e pela sua palavra, eu estou fazendo esta obra. Um homem fez Israel voltar a Deus e declarar, só o Senhor é Deus. Oh, glória. Eu e você, quem crê pela fé, levanta a mão direita. Quem crê? A cidade de Poços de Caldas, pastor Marcelo, não vão ter trabalho, Marcelo. Vai crer que Deus está operando nessa igreja, porque os seus servos vão exalar Jesus nas ruas. Nos que entram aqui,
Não é só o abraço e o beijo, eu gosto muito disso de vocês, vocês são amáveis, eu amo vocês. Mas vai ser muito mais, pessoas assim, meu Deus, quando eu toquei naquela irmã, eu vi que tem algo diferente. É Deus operando em nós. Amém ou não amém? Se um fez Israel voltar, nós somos uma multidão aqui que podemos ganhar essa cidade. Mas espere, nós temos que trabalhar primeiro aqui dentro e lá no nosso lar, no nosso trabalho. Nós vamos garimpar. Mas só o Senhor é Deus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe vocês e dê uma semana de muita graça e misericórdia. Vamos orar? Vamos ficar de pé? A irmã Andréia tem algo ainda a falar aqui? Pastor Marcelo? Não? Posso dar bênção, pastor? Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por ter nos dado vida, por esse dia, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido. Agora que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Salvador, as consolações do Espírito Consolador, Espírito Santo, esteja sobre nós, agora e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.